Olá, nesse momento eu vou estar apresentando meu trabalho de Biologia Molecular. A docente é a professora Aline Medeiros, né? E o discente sou eu, Hermeson Henrique Silva de Oliveira. Esse trabalho ele é para falar acerca de alguns assuntos que são passados, né, na disciplina de Biologia Molecular. E nesse momento eu vou estar falando um pouco a respeito de alguns processos que ocorrem no nosso DNA. Introdução. A biologia molecular, ela vem estudar as interações celulares que estão envolvidas na duplicação do material genético e na síntese de proteínas. Ela vem a biologia molecular, ela vem falar de duas biomoléculas, né? Que são os aminoácidos e os nucleotídeos. Os aminoácidos, eles são responsáveis pela produção de proteínas e os nucleotídeos, eles são os ácidos nucleicos, né, que são o DNA e a RNA. Quando se fala do estudo da duplicação do material genético, a gente vem falar acerca do nosso DNA. E a síntese de proteína, ela está ligada aqui com a questão dos aminoácidos, né, que são as proteínas. A biologia molecular, ela é norteada por um dogma central, que é chamado de o dogma central da biologia molecular. Esse dogma central ele foi postulado primeiramente lá em 1958 por Francis Crick. Esse dogma ele vem falando sobre o fluxo de informação do código genético. Então, o que esse fluxo de informação do código genético ele vem falando? Ele vem falando que para se produzir um RNA, é necessário que ele seja feito a partir de um molde do DNA. E para se fazer uma proteína, é preciso que tenha um RNA. O DNA é ele ocorre da seguinte forma. Vamos ver se eu consigo fazer um pequeno esquema aqui. Supondo que nós temos um DNA. Para que nós consigamos fazer uma proteína de um RNA, é preciso que nós tenhamos um DNA para que nós consigamos pegar uma parte desse gene, né, responsável pela produção de alguma que vai servir para a produção de alguma proteína. Vou colocar proteína. Para produzir o RNA, é preciso que haja aqui a duplicação desse DNA. Após a duplicação do RNA, vai acontecer o processo de transcrição. Logo após o processo de transcrição, para a produção de proteína, vai acontecer o processo de tradução, que é esse processo que vai gerar a proteína, né?
Se nós trabalharmos com DNAs diferentes, obviamente vai acabar por produzir RNAs diferentes e proteínas diferentes. Mas se eu trabalhar com DNAs iguais, eles vão produzir DNAs iguais, RNAs iguais e proteínas iguais. Se eu trabalhar com DNA, organismos iguais, ele sempre vai produzir DNA, RNA e proteínas iguais. A única coisa que vai diferir nesse processo são os RNAs, porque são vários RNAs, né, são vários RNAs diferentes com funções que vão desempenhar funções diferentes. Seguindo. Vamos falar agora, nesse momento, sobre ácidos nucleicos, que são DNA e RNA. Ele é dito como ácidos nucleicos porque eles têm um caráter ácido e foram primeiramente encontrados no núcleo, né? Apesar de nós sabermos que existe o DNA em vários outros locais, como no ribossomo, em outras células, né? Qual a função desses ácidos nucleicos? A função é armazenar ou transmitir a informação genética. Ou seja, eles armazenam o nosso DNA. Ele é responsável por armazenar várias informações genéticas, né? E também por transmitir a informação genética. Ou seja, é como se... Vamos dar um exemplo. No momento de fecundação, nós temos o espermatozoide que vai conter, né, nosso material genético, e ele vai o espermatozoide e o ovócito 2 que vão armazenar isso e armazenar as nossas informações, e no processo de formação de zigoto, de embrião, ele vai transmitir essas informações que vieram tanto do espermatozoide quanto do ovócito, como veio do óvulo, né? DNA e RNA. O DNA ele é um ácido desoxirribonucleico e o RNA é um ácido ribonucleico. Eles são formados por nucleotídeos. Esses nucleotídeos eles são monômeros, né? Eles são como se fossem nucleotídeos em cima de nucleotídeos, em cima de nucleotídeos, em cima de nucleotídeos. Por isso que eles são monômeros. Esses monômeros eles formam os nucleotídeos. Esses ácidos nucleicos eles são formados por um grupo fosfato, e esse grupo fosfato ele não tende a mudar, ele sempre vai ser o mesmo. É formado também por um açúcar, e essa açúcar ela sempre vai ser uma pentose. A única coisa que vai ser alterada aqui vai ser no RNA, porque no RNA essa pentose ela vai ser diferente. Enquanto aqui no DNA a pentose vai ser uma desoxirribose, por isso que o nome diz aqui que é um ácido desoxirribonucleico, no RNA vai ser um ácido vai ser a ribose, né? Por isso que o RNA é um ácido ribonucleico. E também formado por bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são
são conhecidas 5, né? Que são a adenina, a timina, a citosina, a guanina e a uracila, no caso do RNA. Então, a junção do grupo fosfato com a pentose e as bases nitrogenadas, elas vêm formar esse belo nucleotídeo aqui. As bases, elas podem ser purinas, que são a adenina, a guanina, e pirimidinas, que são a timina, a citosina e a uracila. Tem algumas maneiras de nós conseguirmos identificar, né, esses processos, essas organizações, melhor dizendo. Por exemplo, se nós tivermos uma certa dificuldade em entender o que seria um DNA e um RNA, nós podemos pegar aqui, né? Primeiramente, se nós vermos que se trata de um ácido ribonucleico, automaticamente nós conseguimos compreender que se trata de um RNA, né? Porque ele é composto pelo açúcar, que é uma ribose. E se tratar de uma desoxirribose, automaticamente estaria falando sobre um DNA. E para também identificar para saber se é ou não DNA, nós podemos identificar através da presença de uracila. No RNA não há a presença de timina. A timina ela é substituída pela uracila no RNA. Outra maneira de fazer essa identificação é que as purinas elas são compostas por 2 anéis, enquanto as pirimidinas elas são compostas por apenas um. E podemos destacar aqui as purinas, né? Que é um jeito mais fácil. Purinas nós podemos identificar como sendo puras. Então, puras nós automaticamente associamos com água pura, AG, e assim nós conseguimos identificar, fazer a associação de o que seria um DNA e um RNA. Eu não sei se eu especifiquei bem essa parte do eles serem orgânicos, mas eles são orgânicos porque, de acordo com a bioquímica, eles são divididos em 2 grandes grupos, né, que são os grupos orgânicos e os inorgânicos. Os grupos orgânicos, eles se tratam sobre os lipídios, as vitaminas, minerais, os carboidratos. E os inorgânicos são águas e sais minerais, né? Nesse momento nós vamos falar especificamente, né, sobre o DNA. Né? O DNA, primeiramente, né, ele foi descrito em 1950 por Watson e Crick, com base nos trabalhos excelentes de uma mulher chamada Rosalind Franklin, que infelizmente ela foi esquecida durante a publicação desse trabalho por conta principalmente da questão do machismo que tinha na época, né? Por conta dos cientistas homens quererem tirar as mulheres do meio científico. Podemos observar que o DNA é uma fita dupla hélice. São fitas que se entortam como se fosse uma escada em forma de caracol. E
No processo de condensação, ela encontra uma proteína chamada de proteína histona. Ela se enrola nessa proteína e continua o seu processo de condensação. E então ela forma, né, o cromossomo. O cromossomo ele nada mais é do que uma molécula de DNA condensado. Ou seja, nós temos 46 moléculas de DNA, né? 46 cromossomos, 46 moléculas de DNA. Falando do cromossomo, o que seria um gene, né? Um gene seria apenas uma porção do DNA que é responsável pela produção de uma determinada proteína, que seria como se nós tirássemos um pedaço aqui desse cromossomo e jogasse ele, vamos supor, seria essa pequena parte aqui. Como o DNA ele é uma dupla hélice, é necessário que a fita seja uma fita dupla aqui, né? Ligada através dessas bases nitrogenadas. Elas são ligadas através de bases nitrogenadas, né? Que são as pequenas letrinhas que nós já vimos anteriormente no slide passado, que são adenina, timina e a citosina e a guanina. Nesse caso aqui, como nós falamos do DNA, não há presença da uracila, que só é presente apenas no RNA. Então, o DNA é formado por essas ligações das bases nitrogenadas, e essas ligações elas não são aleatórias, né? Como eu já citei. Por não ser aleatório, não teria como a adenina, no caso, se ligar com a guanina, né? Porque ela é uma ligação que ela já é uma ligação que já como que se diz? Que ela já ocorre de fato somente com essas bases envolvidas. Ou seja, a adenina ela só vai se ligar com a timina, enquanto a citosina só vai fazer ligação com a guanina. Ou seja, não teria como ter outro tipo de ligação, porque essas ligações elas já são pré-existentes entre elas. Desculpa. A cromatina é nada mais é do que a ligação do material do ácido nucleico, né, do DNA, com a proteína histona. E o grupo fosfato, o grupo fosfato e a pentose, eles não vão ser alterados, né? Eles não mudam, eles sempre vão ser o mesmo. Aqui, tratando do DNA, vai ser sempre a desoxirribose. O que vai ser alterado somente são as bases nitrogenadas mesmo, que elas vão alterar de adenina, timina ou citosina e guanina. A ligação que ocorre entre a dupla hélice do DNA, ela sempre vai ocorrer no sentido 5 linha, 3 linhas. Ou seja, por ser uma dupla fita, ela é uma dupla fita antiparalela, né? Enquanto uma fita ela vai em uma direção, a outra fita vai na outra direção. E enquanto uma está de pé, né? Outra vai como se fosse de cabeça para baixo. Ela é formada pelas ligações, né, dos nucleotídeos, que os nucleotídeos sempre vão... É um nucleotídeo em cima do nucleotídeo, que vai em cima do nucleotídeo e em cima de outro nucleotídeo.
A replicação do DNA ela é sempre semiconservativa. O que seria ser uma replicação semiconservativa? Ela é uma replicação que vem a proteína helicase aqui, abrindo essa molécula de DNA. Aqui está a molécula de DNA normal. Aqui vem a molécula de DNA com a proteína helicase abrindo e rompendo essas pontes de hidrogênio. Cada uma dessas fitas molde, elas vão cada uma para das extremidades e serão formadas outras duas novas fitas entre elas. Ou seja, semiconservativa porque ela vai conservar uma parte desse DNA e reproduzir uma outra parte. Aqui embaixo nós temos a relação de Chargaff, né? A relação de Chargaff, o que seria? Se, por exemplo, eu for fazer um exame em uma molécula de DNA, nessa molécula de DNA, e identificar que 20% dessa molécula de DNA ela é composta de adenina, então, sabendo que a adenina ela vai se ligar somente com a timina, então eu automaticamente consigo saber que 20% seria aqui também de timina. Para 100, faltariam 60, que seriam divididas entre citosina, 30 de citosina e 30 de guanina, o que daria 100%. Ou seja, se caso aqui na adenina ela tivesse 25%, seriam 25% de adenina, 25% de timina, 25% de citosina e 25% de guanina. Se caso a adenina tivesse 10%, seriam 10% de adenina, 10% de timina, 40% de citosina e 40% de guanina. É somente isso que se trata é isso que se trata da relação de Chargaff. Vamos falar agora sobre o RNA. O RNA ele é uma fita simples, ou seja, diferente do DNA, que é uma fita dupla hélice, o RNA é apenas uma única fita simples. Como já mencionado, ele não possui a timina, e sim a presença da uracila. Eles podem ser de 3 tipos principais. Existem outros tipos de RNA, mas existem 3 principais, que são o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Ele tem como função copiar a informação do gene, levar até o citoplasma para a formação da proteína. Ou seja, através da molécula do DNA, ele vai fazer uma cópia desse gene da molécula de DNA, uma parte que será importante para a produção de alguma proteína, de alguma substância. Ele vai como o RNA mensageiro é produzido no núcleo através desse molde de DNA, ele vai sair desse núcleo para o citoplasma. Nesse citoplasma, ele vai se encontrar com um RNA ribossômico, que está aqui no ribossomo, e vai aguardar o RNA transportador, que vai trazer aqui os aminoácidos para que seja formada a proteína. Ou seja, aqui, como já está bem aqui esclarecido, o RNA mensageiro ele copia e leva a informação do gene
até a formação de proteína. O RNA ribossômico com as proteínas formam os ribossomos e o RNA transportador carregam os aminoácidos para as proteínas. Desculpa. Deixa eu só apagar para seguir para o próximo slide. Aqui, ó, uma pequena imagem que vai mostrar como é que acontece. Como é que Como é que se interage? Então, eles interagem da seguinte forma. Aqui nós temos a fita do DNA com a bolha de replicação, né? Aqui dentro vai ser formado o RNA mensageiro, que vai tirar o molde dessa fita de DNA. Vai sair do núcleo, um RNA mensageiro que estava no DNA, sai do núcleo para o citoplasma. Aqui no citoplasma ele entra no ribossomo, encontra com o RNA ribossômico, né? Aguarda o RNA transportador com os aminoácidos e o RNA transportador com os aminoácidos para que ocorra a fabricação de uma proteína. Ele sai do núcleo para o citoplasma, enquanto o ribossomo aguarda o transportador e realiza a proteína. A replicação do DNA. A replicação do DNA ou a duplicação, né? Como já citado, nós vamos só relembrar o que nós já aprendemos sobre o que é o DNA e sobre as funções do DNA, né? O DNA é uma fita antiparalela, né? Que eu já citei, que é uma fita que se dá no sentido 5 linha, 3 linha. Tem até uma pequena tirinha da Mafalda que não me lembro bem quem é que pergunta para ela, mas um colega dela pergunta qual é o sentido da vida e ela responde que o sentido da vida é 5 linha, 3 linha. Por conta dessa questão da fita ela ser antiparalela. A replicação do DNA ocorre antes da mitose. Até porque seria inviável que essa replicação acontecesse após a mitose, né? Porque a mitose seria a divisão celular e se caso a replicação ocorresse depois da mitose ou não ocorresse, no caso, a divisão celular aconteceria, haveria a divisão celular, mas esse DNA ele faria em que trajeto? Ele ficaria em uma das células que foi dividida, ele ia para outra, ele ia se quebrar no meio e ia metade para uma parte, uma para outra. Então não daria certo, ele precisaria fazer essa replicação antes da mitose, porque com a replicação teriam duas fitas e cada fita estaria dentro de uma das células. Ele acontece justamente na fase S da intérfase e o processo é semi-conservativo. Enquanto tem a fita molde aqui, acontece a produção de uma nova fita em um outro sentido. No sentido 5 linha, 3 linha. Ela ocorre sempre no sentido 5 linha, 3 linha. E 5 linha, 3 linha. E a fita ela sempre ocorre no sentido de replicação, enquanto aqui nós temos um sentido 3 linhas, ela sempre vai reproduzir no sentido 5 linhas, 3 linhas. E existem vários pontos de replicação.
Esses vários pontos de replicação, eles ocorrem justamente porque a fita do DNA ela é uma fita muito extensa. Ou seja, se fosse para ela replicar toda a fita sem ter esses vários pontos, ela demoraria muito mais tempo para acontecer a replicação. Como tem esses vários pontos de replicação, ela consegue fazer a replicação em vários pontos, fazendo com que essa replicação ela leve menos tempo para acontecer. Aqui nós temos dois modelos, um modelo mais simples e um mais complexo. Eu vou tentar explicar como é que ocorre o processo dessa replicação. Então, aqui nós temos a fita sendo replicada. Como eu já mencionei, a helicase ela vem aqui quebrando as pontes de hidrogênio e é formada a fita líder e a fita retardante. Por que ela uma seria fita líder e uma seria fita retardante? Porque a fita 5 linha, a fita líder, ela ocorre sempre num sentido contínuo. Quanto a fita retardante, por ser pelo processo de 5 linha, 3 linha, ela acontecer sempre nesse sentido, e por conta exatamente por esse motivo que acontece essa parte aqui do ponto de replicação, porque enquanto está fazendo essa parte aqui, conclui, vai abrindo e faz essa outra parte aqui, aí vai abrindo mais aqui o DNA, vai abrindo mais essa outra parte aqui. Essas pequenas aberturas, elas vão ser chamadas de fragmentos de Okazaki por conta do colaborador que descobriu essas pequenas fendas. Então, aqui nós temos a fita que é um pouco mais complexa e eu vou estar tentando melhorar a explicação. Para acontecer a replicação desse DNA, primeiramente nós temos que ter a presença da helicase, que é a helicase que vai fazer a quebra desses as quebras da ligação de hidrogênio, né, que tem entre as bases nitrogenadas. A helicase vai atravessar as pontes de hidrogênio e logo após ele só pode começar por conta da primase, que é chamada de prime de RNA. Somente depois do prime de RNA que a DNA polimerase vai poder começar a encaixar as bases nitrogenadas que estão soltas aqui. Desculpa. Que estão soltas por aqui. A primase ocorre, ela coloca o prime de RNA, a DNA polimerase ela vai encaixando as bases nitrogenadas. Por exemplo, se aqui nessa fita molde, aqui for a adenina, aqui embaixo a polimerase vai colocar uma timina. Se aqui em cima for uma citosina, a polimerase vai colocar uma guanina. E vai continuar com todo esse processo. Aqui nós podemos ver a forquilha de replicação e por que o DNA não se enrola novamente, justamente por causa dessa topoisomerase aqui, que é ela que vai impedir que a fita ela venha se condensar novamente. E o processo só vai estar finalizado após uma enzima chamada enzima exonuclease, que a exonuclease ela que vai estar tirando, além desse prime de RNA, ela também vai estar, o prime de RNA também vai estar contido aqui nesse início dessas fitas retardantes.
a exonuclease ela vai tirar esse primer de RNA, porque é RNA, né? E aí nós estamos tratando aqui de DNA. Tirar esses primer de RNA e a DNA polimerase vai passar e encaixar as pontes, as bases nitrogenadas. Só que ainda assim o DNA não vai estar completo, porque antes de ainda vai continuar faltando umas pequenas partes a ser completadas, que vai vir uma nova enzima que se chama que é a ligase, que vai fazer toda a ligação e fazer com que essas fitas elas sejam concluídas. Então, nesse momento nós vamos falar sobre a transcrição do RNA. Nós falamos sobre a duplicação do RNA, agora vamos falar da transcrição do RNA. O que seria a transcrição desse RNA? Seria nada mais do que o processo de produção desse RNA. A transcrição ela é nada mais do que copiar uma informação contida no DNA. Ela ocorre, né, ela ocorre através desse molde, né, do DNA. Ocorre no núcleo. Por se tratar geralmente de um RNA mensageiro, ela vai ocorrer no núcleo. E para que ocorra essa transcrição, ocorre também um processo chamado de splicing, que eu vou falar logo mais à frente. Ela também ocorre no sentido 5 linhas, 3 linhas, e tem a presença de várias enzimas envolvidas. Aqui é apenas um lembrete para lembrar que no RNA nós não temos a presença da timina, né, dessa base de timina, e sim a uracilo. Então, temos aqui a molécula do DNA e ela acontece do mesmo modo que o DNA. Vem a helicase aqui, ela vem abrindo essa molécula do DNA, ela quebra as pontes de hidrogênio, né? Ela vem rompendo essa ponte de hidrogênio e em seguida vem a RNA polimerase, vem copiar uma parte do gene que contém no DNA e essa parte do gene ela vai ser utilizada na produção de proteína ou na questão de expressar um determinado gene. E para esse RNA ele tá de fato completo, tem um processo, uma parte desse gene copiado que vai se chamar exon e uma parte que vai se chamar intron. Os exons são as partes que vão vão expressar esse gene, né? Vão expressar ou alguma coisa, e os introns são essas partes que eles não vão expressar nenhum tipo de proteína. Ou seja, nesse processo eles só vão pegar as partes funcionais, né, que são os exons, e os introns, já que eles não vão não vão expressar nenhum gene, nenhum tipo de proteína, eles vão ser descartados. E com somente os exons é possível fazer a tradução, né? É possível haver a criação da proteína. Nesse momento agora nós vamos falar sobre a tradução ou síntese proteica. E para que nós possamos entender melhor como é que a síntese entender melhor esse processo da síntese proteica,
É só a gente pensar, eu preciso produzir proteína para quê? A proteína, ela faz parte de toda a composição celular, né? E em todos os tecidos, eles são controladores de algumas funções dos organismos, né? E é, é onde está a informação para onde está a informação necessária para que eu venha estar produzindo uma proteína. Então, ela está dentro do nosso material genético. É como se fosse um livro de receitas que onde cada proteína ela é uma receita, né? Que é formada por aminoácidos. Então, como o RNA ele é transcrito aqui dentro do ribossomo, ele faz da seguinte forma: o ribossomo ele vai ter essa sequência que no RNA vai conter essas sequências sequências de bases nitrogenadas, né? E através em cada trinca vai ter um códon, códon 1, códon 2, códon 3, e para cada códon vai ter um anticódon que vai se ligar aqui. Cada códon desse é, é, ele vai formar um aminoácido, né? Um aminoácido nós podemos perceber aqui nessa tabela de base de códon, né? Ou seja, nós temos aqui um AUG, que seria uma metionina, e o anticódon dessa metionina seria o UAC. O UAC. Aqui, ó, que seria uma tirosina. Ou seja, essa trinca iria produzir esse aminoácido. E assim que esse anticódon fosse encaixado, ele seria esse ribossomo ele iria para a próxima trinca. Aqui, como seria o aminoácido que ele estaria produzindo, o anticódon dele seria esse AAA, né? Que é o substituto timina. Esse aminoácido ele encaixaria aqui nesse segundo códon e o estaria produzindo a proteína fenilalamina. Então, esse RNA ele poderia ser traduzido diversas e diversas vezes por diversos ribossomos diferentes, e quanto mais vezes traduzido, mais proteínas ele estariam gerando. O código genético ele é um código que só um momento. Onde esse código é a relação entre a sequência de bases nitrogenadas, que são o que eu mencionei aqui, o AUG, e a sequência das bases nitrogenadas do DNA e a sequência correspondente do aminoácido, que é essa pequena coisa que eu já havia mencionado, né? Ele é universal. Porque seria o universal? Porque todos os organismos ele possui o código genético. A bactéria, os seres humanos, animais, o código genético eles são o mesmo. Agora, o que difere nessa questão
é o genoma. O genoma ele é particular de cada espécie. Ele é particular de cada espécie, né? Como foi percebido através do projeto Genoma, né? Que foi quem descobriu todo esse processo que está ligado, né, com a questão do genoma. Um código genético ele está intimamente ligado com a questão de transcrição e tradução, que é o RNA e o DNA. E, e o código genético ele é redundante. Por que é redundante? Porque são 4 bases nitrogenadas, que são adenina, timina, citosina e guanina. Só que nós temos 20 aminoácidos, mais 64 códons que podem ser sintetizados aqui por esses aminoácidos. Ou seja, nós temos, como por exemplo aqui, para a produção de fenilalamina, nós temos 2 tipos de códon que podem fazer a síntese dessa proteína, que podem gerar essa proteína, né? E para leucina nós temos 4 códons diferentes que podem fazer essa proteína. Uma coisa que eu não mencionei sobre a tradução é que ele sempre vai iniciar com a metionina, que é o Alg, mas eles sempre vão encontrar 3 tipos de códon que são códigos específicos que são códigos de parada, né? Códons de parada, que são o UAA, o UAG e o UGA. Esses são os códons que são os códons de término, né? Os códons de parada. O código genético ele possui diversas aplicações, como por exemplo, seria possível pegar proteínas de outros organismos e sintetizar no nosso gene. De acordo com pesquisas, isso foi feito quando foi desenvolvida a vacina do Covid, principalmente da Pfizer. Foi desenvolvida pegar a proteína viral do vírus para desenvolver a vacina. Nosso corpo não ia reconhecer melhor dizendo, através da vacina, nosso corpo ia produzir defesas contra essa proteína viral, e quando o vírus de fato nós fôssemos acometidos com o vírus, nosso corpo ia ter defesa automaticamente para se proteger dele. Aqui ficou um pouco oculto por conta do vídeo, mas aqui fala da agricultura. A agricultura por exemplo, na produção de um determinado cogumelo, que esse determinado cogumelo ele poderia estar sendo atacado por determinadas espécies de insetos que iriam devastar essa plantação. Então seriam desenvolvidos esses cogumelos com uma maior defesa contra eles, né? Por exemplo, o inseto, o parasita, o inseto ia se alimentar do cogumelo, mas ia acabar por não conseguir, porque o cogumelo ia ter uma maior defesa contra aquele inseto. Em um ambiente, por exemplo, a produção de alguma proteína alguma coisa, por exemplo, teve um derramamento de petróleo e ia ter, por exemplo, uma bactéria, alguma coisa que fosse degradar esse petróleo. Uma outra aplicação na saúde seria da própria insulina, né, que foi usada de um outro organismo, que é lá da bactéria, né, foi produzida a insulina, e nós, seres humanos, pessoas que são mais debilitadas com a questão
da diabetes, elas fazem uso da insulina. Então, nesse momento nós vamos falar um pouco sobre a estrutura e funcionamento dos genes. Então, o que é um gene? Cada uma das nossas células, elas possuem 46 filamentos de DNA, e cada um desses filamentos é formado por 4 tipos diferentes de nucleotídeos, que são a adenina, timina, a guanina e a citosina. Adenina, timina, citosina e guanina. E um gene, ele é um trecho específico do DNA que contém a CTG, né, que são as bases nitrogenadas. São elas que codificam, que vão codificar, vão codificar alguma coisa, vão codificar uma proteína, vão expressar um gene, e é muito, nós crescemos ouvindo que existe um gene para cada coisa relacionada com o nosso corpo, né? Existe um gene para a formação de olhos azuis, ou para a formação de sarda, ou até mesmo como alguns pesquisadores eles determinam que existe um gene também para agressividade. Só que um único gene, ele não gera o olho azul, ele não gera a sarda, ele não gera o gene da raiva, mas sim o que gera são a junção dos genes com as proteínas, que elas interagem entre si em todo tipo de substância no corpo. Então, os genes com as proteínas que vão fazer que vão gerar, né, esses tipos de características que nós temos no nosso corpo. Um gene, ele é um gene bem pequeno, contendo de 300 letras a 1 milhão de letras aproximadamente. E o tamanho mais a sequência desse gene vão determinar o tamanho e a forma, e o tamanho e a forma vão determinar a função desse gene no organismo. O gene ele é determinado por várias sequências, né, como se fossem receitas, e cada uma dessas receitas vão formar algum tipo de proteína. Como, por exemplo, as hemácias, né, a hemoglobina aqui, ela vai captar o oxigênio quando ela passar pelo pulmão, e em seguida ela vai distribuir no organismo, caso o corpo esteja precisando, né, desse oxigênio. E a queratina, se juntando com outras queratinas, elas vão estar gerando as unhas, as garras, os bicos, e entre outras coisas. Todas as bases nitrogenadas, elas são iguais em todos os organismos. As bases, né, o ATCG. Como eu ia dizendo, os genes de todos os animais eles vêm a ser quase todos iguais. Só que
genes diferentes geram seres diferentes. Por isso, nós temos diferentes tipos de, de organismos. Só que o chimpanzé, ele vem a ter 96% dessas sequências genéticas parecidas com as dos humanos. Algo que nos diferencia dos chimpanzés, coisas que eu estava pesquisando, né, diz que a maioria das coisas que nos diferenciam dos chimpanzés são proteínas que são produzidas na região cerebral. Essas partes são as que mais se diferem de outras partes do corpo, ou seja, o gene que nos diferencia dos chimpanzés são os que são produzidos na nossa parte cerebral. Temos também na questão dos genes a formação de plantas transgênicas, né, que são o que eu já havia mencionado em slides anteriores. São plantas geneticamente modificadas, que se muda o gene da planta para que ela seja uma planta mais resistente, que ela consiga resistir com maior facilidade aos organismos que ao comerem as folhas, os insetos, eles venham a acabar a morrer. Ou seja, fazendo com que essa planta ela tenha uma maior longevidade, que ela consiga ter um melhor desenvolvimento. E é exatamente com isso que os genes eles vêm a dizer, né, que como que funcionam os genes. Os genes eles vão auxiliar em determinadas funções, como nas plantas elas tiveram uma modificação, acabou que os genes eles ajudaram nessa questão de proteção contra insetos. Tem outras modificações, né, nos genes das plantas que são plantas para sobreviver às altas temperaturas ou a locais com menos temperatura, com baixa temperatura, né? E os genes eles atuam muito nessa questão. Agora nós vamos falar um pouco sobre a regulação da expressão gênica. A regulação gênica ela pode ocorrer por processos que estimulam a expressão gênica, chamados de controle positivo, ou por meio de processos que inibem a expressão gênica, chamadas de controle negativo. As bactérias elas usam os mecanismos de controle positivo e negativo para fazer a regulação de seus genes, né? Só que o controle negativo ele é mais importante nas bactérias, enquanto em eucariotos é mais importante a questão do mecanismo de controle positivo. Categoria de mecanismos reguladores. Ligação e repressão da ação gênica em resposta a mudanças ambientais em procariotos. Funcionam como interruptores que podem ligar ou desligar os genes de acordo com a resposta dos procariotos às mudanças ambientais, ajustando seu metabolismo rapidamente ao crescimento e reprodução. Circuitos e pré-programados de expressão gênica em eucariotos. Em eucariotos, a expressão de genes ela funciona de uma maneira semelhante aos procariotos, mas devido aos diferentes tipos celulares e às diferentes fases do desenvolvimento, o ligar e desligar dos genes ele obedece uma programação que se inicia a partir do zigoto, continua durante a vida dos indivíduos e mesmo na morte o circuito tem o seu papel contínuo. Regulação da expressão gênica nos procariotos. Então, como já mencionado, para produzir uma proteína, as bactérias elas demandam de uma grande grande gasto de energia. Então, através dessa regulação positiva e negativa e das questões também ambientais, ela consegue fazer
ela consegue saber exatamente qual proteína ela precisa produzir e qual proteína ela não precisa produzir, para que ela não tenha esse gasto exagerado sem que ela necessite dessa proteína. Como, por exemplo, a produção da proteína triptofano, que como a produção do triptofano, que é um aminoácido que as bactérias precisam na constituição das suas proteínas, só que através da presença de triptofano no ambiente, como por exemplo na banana, não vai haver a biossíntese do triptofano, porque a banana ela é rica, né, em triptofano. E o contrário vai acontecer na ausência do triptofano no ambiente, como por exemplo num copo de água, que não vai haver o triptofano, então as bactérias elas vão necessitar fazer a produção dessas proteínas, desse aminoácido. A regulação da expressão gênica, indução ou ativação de genes é a repressão ou desligamento de genes. Ela é feita por genes reguladores que atuam por meio de mecanismos de controle positivo e negativo, que era o que eu estava mencionando. É o gene regulador que vai atuar com esses mecanismos positivos e negativos. Nos mecanismos de controle positivo, o produto gene regulador é necessário para haver a ligação da expressão de um ou mais genes que produzem as proteínas. E nos mecanismos de controle negativo, o produto do gene regulador é necessário para desligar a expressão dos genes estruturais. Os produtos do gene regulador são chamados de ativadores, ligando os genes no controle positivo, e repressores, desligando os genes no controle negativo. A presença também de um operon na expressão gênica dos procariotos, que foi feito lá em 1961 pelos dois cientistas François Jacob e Jacques Monod, que eles propuseram esse modelo, né, para explicar a utilização da lactose por E. coli e através desse modelo de operon. Nesse modelo, um conjunto de genes eles são reguladores estruturais, agindo coordenados contra a produção de enzimas responsáveis pela degradação da lactose. Então, o operon-lac ele é um mecanismo ele que é responsável pela codificação das enzimas que absorve e digere a lactose do meio. O operon-lac ele consiste de um operador, um promotor e de 3 genes estruturais. Então, o RNA mensageiro do operon ele é chamado de policistrônico, pois ele possui informações que vão codificar essas três proteínas cujo gene beta-galactase, beta-permease e beta-transacetilase, eles são transcritos em um único filamento de RNA mensageiro. Então, no metabolismo da lactose por E. coli, a primeira enzima que é produzida por esse operon é a beta-galactosidase, que é uma enzima que é capaz de fazer a clivagem da lactose em glicose e galactose. Então, que vai servir como fonte de carbono para a célula. Ele é expresso somente em momentos que a lactose e a glicose elas vão estar ausentes. Tem a presença de dois reguladores que vão fazer a ligação, que vão ligar e desligar o operon em respostas aos níveis presentes de lactose e glicose. O repressor LAC
ele é uma proteína ativadora do catabólito e o repressor atua como um detector da galactose. E a proteína ativadora ela atua como um detector de glicose. Os genes que consistem o operon são o IPOZIA ou IPOZIA. O I ele produz uma proteína repressora, que na ausência de lactose o operon está desligado por tal proteína. A proteína repressora produzida pelo gene 1 se liga ao operador e impede a ligação do RNA polimerase. Em qualquer gene, a expressão gênica começa quando o RNA polimerase se liga ao promotor do gene e faz a síntese do RNA que contém a região codificante do gene. O promotor é a sequência que é reconhecida pela RNA polimerase, onde se dá início à transcrição e ela antecede a região codificante dos genes. O operador, que é a sequência que faz parte da região promotora, ela é responsável pela ligação da proteína repressora e impede essa transcrição. E quando o operador está desreprimido, a RNA polimerase ela passa por ele em direção aos genes estruturais Z e A. A proteína Z ela produz a beta-galactosidase, que vai fazer a quebra da lactose em glicose e galactose. A Y produz a enzima B-galactosídeo permease, que ela vai fazer o transporte via membrana a lactose do meio externo para dentro da célula bacteriana. A A produz a enzima beta-galactosídeo transcetilase, que vai participar do controle positivo do operon. O papel do promotor em procariotos possui duas regiões conservadas evolutivamente, que são presentes em diferentes espécies, chamadas de sequências de consenso, que procedem à região codificante, a sequência cerca de 10 nucleotídeos da sequência codificante, menos 10, chamadas de Tata Box, e a sequência menos 35 TTGACA, que é essa menos 35, TTGACA, e a região menos 10, que é a Tata Box. A regulação da expressão gênica em eucariotos. Os genes eucariotos é regulada por circuitos pré-programados, onde toda a célula de organismos multicelulares tem o mesmo DNA, mas com exceção dos genes constitutivos. Cada gene atua de maneira espacial e temporal. Os exons, eles vão codificar as sequências de aminoácidos, que são designados de domínios, e que podem fazer parte de mais do que de uma proteína. Diferentes combinações de exons formam diferentes proteínas. A regulação em eucariotos tem várias características a considerar. Núcleo e citoplasma em eucariotos estão separados por membrana, sendo o trabalho compartimentalizado também. No núcleo produz-se o RNA, que é montado na maneira de um RNA mensageiro. Este vai para o citoplasma, retículo endoplasmático, para ser traduzido. Como vimos na transcrição, eucariotos têm 3 tipos de RNA polimerase, polimerase 1, 2 e 3, para cada tipo de RNA. Há modificações pós-transcricionais, que são retiradas do intron, e modificação das extremidades 5' e 3' do RNA mensageiro. A regulação da expressão gênica ela sofre a ação dos sinais intra e extracelulares, e as proteínas reguladoras que controlam a transcrição são os fatos de transcrição, que muito deles com domínios característicos para interagir com o DNA. Controle do promotor e elementos próximos. Boa parte desse controle se dá no promotor e nas regiões próximas a ele, uma vez que em diferentes tipos de celulares diferentes genes se expressam. A estrutura do promotor tem que refletir esse critério espacial. Como em baterias, o promotor tem que sinalizar o início do gene para um RNA polimerase, assim como a regulação à distância por meio de elementos próximos a ele. O promotor, como já visto nas bactérias, contém sequências de consenso menos 35 e menos 10, que fazem a sinalização do início da transcrição para o RNA polimerase. No entanto, a sequência menos 35 ela assume diferentes arranjos, pois é mais
tecido específico, ou seja, cada gene em cada tecido pode ter uma sequência um pouco diferente para identificar onde ela está, o coração, a pele, etc. O amplificador é a sequência que está acima do promotor, a milhares de nucleotídeos distantes dele, e que tem a função de ser a região onde os fatores de transcrição se ligam para ampliar a produção de RNA. Por isso, os fatores de transcrição se ligam a eles, são chamados de ativadores de transcrição. O silenciador é outra sequência de nucleotídeos que age à distância do promotor e liga a fatores de transcrição e silenciam os genes. Os fatores de transcrição que se ligam ao silenciador são chamados de repressores. Nós vamos falar um pouco agora sobre técnicas de biologia molecular e especificamente da extração do DNA. O DNA RNA de mais alta qualidade é obtido com grande rendimento e reprodutibilidade, fornecendo maior precisão e aplicações particularmente mais sensíveis. Ou seja, então, a extração consiste em 4 etapas: na lise das membranas lipídicas, na purificação, na precipitação e na reidratação. Tá, a extração do DNA lise das membranas lipídicas. Acontece o rompimento da membrana celular e dos compartimentos membranosos das organelas, uma vez que elas são observadas nos meios da membrana. A membrana é constituída por fosfolipídios e proteínas associadas e é usada uma solução detergente que vai provocar a lise das membranas lipídicas. Para que ocorra a purificação é preciso remover todas as proteínas e organelas. É usada a proteinase K para que ocorra a desnaturação das proteínas. Se usa o fenol para que ele remova proteínas e outros contaminantes da solução aquosa. E o clorofórmio ele ajuda a desnaturar as proteínas e remover o fenol residual que foi utilizado. É também usado o cloreto de sódio, que ajuda a manter as proteínas dissolvidas no líquido extraído e impedem que ocorra a precipitação. A precipitação se dá através do DNA solúvel em água, mas que se dá insolúvel em álcool. Para que o DNA ele seja precipitado, usa-se o etanol para precipitar. E quanto mais gelado o etanol, menos solúvel é o DNA. Então, faz a retirada do álcool para a formação do pellet. E em seguida a reidratação, que após a retirada do álcool, o DNA precipita, se solubiliza em algum solvente, água ultrapura ou uma solução tampão. Este solvente ele vai servir de armazenamento do DNA extraído. Deve ser um local livre de contaminantes que serão capazes de degradá-lo e armazenar o DNA a 20 graus Celsius. Tenho uma experiência quanto a essa técnica de extração de DNA que ocorreu no semestre passado. No laboratório nós utilizamos desses mesmos métodos. Acho que uma diferença que eu acho que não tem aqui é que nós utilizamos para precipitação nós utilizamos banho-maria e uma centrífuga para ela fazer a separação, né? Para que ela conseguisse separar o material genético da solução. Foi uma experiência bem interessante. A eletroforese em gel é uma técnica usada para separar fragmentos de DNA de acordo com o seu tamanho. Então, a eletroforese em gel ela ocorre nesse recipiente. Ela acontece da seguinte forma: nós colocamos o material aqui nesses poços.
O DNA ele é carregado negativamente e é recarregado negativamente. Nessa parte aqui é onde se contém o gel de agarose e ele é utilizado uma fonte de energia positiva. Então, é o seguinte, acontece assim, a gente coloca a material nesses poços aqui e aqui vai estar cheio com o gel. Como eles estão em carga negativas, eles vão ser atraídos para esse polo positivo. E durante esse polo positivo aqui, durante essa ida para o polo positivo, eles vão se ligando como é que se diz? Eles vão se ligar, DNAs do mesmo tamanho, eles vão se ligar. Os fragmentos, eles que tiver menor tamanho, eles vão conseguir ultrapassar mais rápido o gel e eles vai se dar assim que as amostras do DNA vão ser carregadas nos poços, que são essas cavidades, né, localizadas numa extremidade de um gel e uma corrente elétrica aplicada para fazer avançar por esse gel. Os fragmentos do DNA eles estão carregados negativamente e serão atraídos justamente para esse ponto positivo aqui. Já que todos os fragmentos de DNA eles têm a mesma quantidade de carga por massa, os fragmentos menores eles atravessam o gel mais rapidamente do que os maiores, e quando o gel é pigmentado com um corante que se liga ao DNA, os fragmentos de DNA eles podem ser vistos como bandas, cada um representando um grupo de fragmentos de DNA do mesmo tamanho. A tecnologia do DNA recombinante e clonagem de DNA. Desculpa. A clonagem do DNA, cópias idênticas de pedaços de DNA. A gente já ouviu falar de clonagem, né? Quando se clona um determinado organismo, ou até mesmo em séries, filmes e essas coisas que a gente vê sobre questão de clonagem, como Guerra dos Clones, lá de Star Wars, e também a ovelha Dolly, que foi um clone que foi gerado. Mas aqui a gente vai falar de clonagem de DNA. É feito da seguinte forma: feito através da digestão do vetor e o fragmento do DNA, que é o nosso gene de interesse, através da enzima de restrição. A obtenção do DNA por meio do DNA ligase, transformação, que é a introdução do DNA recombinante na célula hospedeira, clonagem, que é a replicação do DNA recombinante na célula hospedeira, isolamento, sequenciamento e manipulação do fragmento do DNA purificado. Então vai se dar assim. Por exemplo, eu tenho aqui uma fita de DNA e nessa fita aqui tem um pedaço que eu gostaria de codificar, que eu gostaria de usar, que é o meu gene de interesse. Eu ia retirá-lo daqui, dessa parte, e ia inserir ele aqui no meu plasmídio. E eu ia pegar o plasmídio da bactéria, ia pegar o meu gene de interesse e ia, através da DNA ligase, eu ia ligar o meu DNA de interesse ao vetor do plasmídio. E através da DNA ligase nós teríamos a presença do DNA recombinante. Esse DNA recombinante nós íamos inserir num vetor e esse vetor seria inserido numa placa de Petri lá com as bactérias e é possível que nós coloquemos um determinado antibiótico que é justamente para
que ocorra a distinção entre uma bactéria que vai combater esse antibiótico e uma que não vai combater esse antibiótico. Então, através da clonagem, da multiplicação desse vetor, nós vamos colher somente as bactérias que possuem a maior resistência contra esse antibiótico. E é justamente esse nosso, por exemplo, nosso gene de interesse seria essa bactéria que foi a que mais se destacou quanto ao antibiótico. Ela teve um destaque maior que o antibiótico. O antibiótico não conseguiu fazer efeito nessa minha bactéria. Nesse momento agora nós vamos falar sobre a PCR, perdão. Ela é uma técnica da biologia molecular que busca ampliar uma única ou poucas cópias de um pedaço de DNA e baseia-se no processo de replicação do DNA. Ou seja, nós temos poucas cópias desse DNA e a PCR ela vai ajudar a estar desenvolvendo, a gerar mais cópias desse DNA que nós precisamos utilizar. Durante a PCR, a elevadas temperaturas, ela separa as moléculas do DNA em duas cadeias simples e permite a ligação de oligonucleotídeos que são iniciadores, né, que são primers. Também em cada simples e geralmente constituída por 15 a 30 nucleotídeos obtidos por síntese de química. Então, a PCR, a principal aplicação da PCR é em situações onde a quantidade de DNA ela não é grande, ela é pequena, e é uma das principais aplicações da PCR na questão de medicina forense, onde pequenas amostras de DNA elas são retiradas da cena do crime e são amplificadas para serem analisadas. E além disso, a PCR ela é utilizada para detectar micro-organismos que são infecciosos e utilizada em testes de paternidade ou qualquer outro procedimento em que se estude um fragmento genético. Como aqui na imagem mostra, nós temos apenas poucos indivíduos. Através da PCR, nós temos agora duas fitas. De duas fitas, passaram para 12. Então, a PCR ela vai ajudar a estar replicando cada vez mais esse material genético, esse DNA. Aqui mostra um pouco de como é que acontece. Primeiro acontece a desnaturação, o anelamento, a extensão. A desnaturação é a abertura da dupla fita através do aquecimento, né, que rompe as pontes de hidrogênio. O anelamento são os primers, que são iniciadores, eles se unem à sequência complementar. E o terceiro, a enzima DNA polimerase, ela insere novos nucleotídeos e faz a síntese de novas fitas complementares. Aqui nós podemos ver a DNA de cadeia dupla, a desnaturação, a hibridização dos iniciadores e a DNA polimerase. E a adesão dos marcadores também. Aqui nós temos uma imagem que vai indicar como é que ocorre, né? Aqui no DNA eu tenho apenas as duas fitas. No primeiro ciclo elas passam de 2 para 4. No segundo ciclo elas passam de 4 para 8. Para o terceiro ciclo ela passa de 8 a 16. E no ciclo 4 ela passa de 16 para 32 moléculas de DNA. Ou seja, ela é uma ampliação
exponencial. Eu trouxe um pequeno vídeo para destacar como é que de fato ocorre essa DNA polimerase e eu vou estar colocando aqui para nós assistirmos. Bom, então só relembrando, o objetivo dessa técnica é amplificar determinada sequência do DNA, produzindo bilhões de cópias de um determinado fragmento de interesse. Então, não vai replicar o genoma completo, né, mas só a molécula-alvo. Nesse vídeo, ela vai estar representada pela cor verde e o DNA genômico, né, do organismo na cor azul. A PCR consiste na repetição de 3 ciclos. O primeiro é a desnaturação, em que aquece o DNA a 95 graus e as ligações de hidrogênio, então, entre as bases nitrogenadas são rompidas e a dupla fita, então, ela se abre. Em seguida, a temperatura é resfriada entre 55 e 65 graus na segunda etapa, que é o anelamento, que consiste no pareamento dos primers que marcam a sequência-alvo no DNA genômico. E então inicia-se a terceira etapa, que é a extensão, na qual a enzima TAC polimerase irá utilizar os nucleotídeos livres, que são os DNTPs, para a construção de uma nova molécula. Nessa etapa, a temperatura ela já aumentou para 72 graus, que é a temperatura ideal para essa enzima. E como a TAC polimerase ela só começa a replicar a partir de um primer, no fim do primeiro ciclo, teremos 2 moléculas de DNA com a fita parcialmente dupla. Então, a partir daí, finaliza o primeiro ciclo, a partir daí inicia-se outro ciclo e novamente as 3 etapas. Desnaturação a 95 graus, depois o anelamento entre 55 e 65 graus, dependendo do primer. Os primers marcam a região-alvo. Então, aquece novamente a 72 graus para acelerar a reação e a TAC polimerase entra em ação, fabricando mais uma molécula. Então, no final do ciclo 2, 4 moléculas de DNA com a fita parcialmente dupla são produzidas, né? Todas contendo o DNA-alvo mais algum DNA adjacente. Então, no terceiro ciclo, ocorre tudo novamente, né? Desnaturação, anelamento, né, com os primers, depois a TAC polimerase a 72 graus, fazendo a extensão. E aí, o ciclo 3 ele vai produzir, então, 2 moléculas que vai ter somente o DNA-alvo e mais 6 outras moléculas com DNA-alvo, mais um pouquinho de DNA adjacente, né? E aí, nos ciclos seguintes, né, a minha molécula de DNA-alvo vai começar a aumentar exponencialmente. Então, no quarto ciclo, tudo de novo, anelamento, desnaturação, anelamento, e, por fim, a extensão. E aí, então, no fim do quarto ciclo, nós vamos ter 8 moléculas de DNA-alvo puro com a minha molécula de interesse, mais 8 moléculas com DNA-alvo, mais DNA adjacente, que está ali representado em azulzinho na esquerda. Então, no ciclo 5, novamente, desnaturação, depois o anelamento, e depois a extensão. Então, notem que a cada ciclo, aqui à nossa direita, a molécula de DNA-alvo puro, que é só esse verdinho, ela vai aumentando exponencialmente. Tá? Então, no fim desse ciclo, a gente tem 22 moléculas-alvo, mais 10 moléculas com DNA adjacente. Aí, lá no final do ciclo 30, normalmente a gente faz 30 a 35 ciclos. Nós vamos ter somente 60 moléculas com DNA adjacente e mais de 1 bilhão de moléculas com o meu DNA-alvo, né? Então, isso quer dizer que no fim dessa técnica, o produto final da PCR ele é virtualmente a minha sequência de DNA-alvo. Então, esse foi o vídeo para explicar um pouco sobre a PCR. Então, vamos falar um pouco sobre o sequenciamento do DNA. O sequenciamento do DNA é o processo realizado para determinar a sequência exata dos nucleotídeos em uma molécula de DNA.
ou seja, a sequência exata que adenina, guanina, citosina e a timina elas agem, como aqui, né, a produção dos nucleotídeos, ou melhor, das bases, né, que vão formar os aminoácidos. E ela é um método que é utilizado para identificar micro-organismos, estudos filogenéticos, evolutivos, e clonagem gênica, reprodução e outras aplicações. Sequenciar o DNA ela pode ser muito útil na identificação e também no diagnóstico de doenças genéticas, e o que vai contribuir com a busca por tratamentos mais eficientes, como é o caso, né, do projeto Genoma Humano, que ele busca compreender como é o funcionamento do genoma no nosso corpo. Esse projeto Genoma Humano ele demorou 13 anos para ser concluído e ele busca entender como é que ocorre a formação a questão do sequenciamento, como é que funciona o surgimento de determinadas doenças, né? Como a questão do câncer e outras doenças. Então, através dos resultados, ele foi estudado 3,2 milhões de nucleotídeos, onde apenas 2% dele foi considerado gene. De 3,2 bilhões de nucleotídeos, apenas 2% considerado gene. 98% foi considerado sequências que não vão codificar nenhum tipo de proteína, ou até mesmo mecanismos desconhecidos. Os 2% aqui, como eu mencionei, foi que vai produzir gene, proteína. E nosso genoma ele é igual, 99,9% igual ao de outras pessoas, 40% igual ao dos vermes nematóideos e 90% iguais aos dos camundongos, né, dos ratos. E foi possível, através desses resultados, observar doenças como câncer de mama, doenças musculares, surdez, entre outras doenças. E foi isso exatamente que o projeto Genoma Humano veio buscar. Entender como é que funcionava o nosso corpo, como é que surgia as doenças. Então, o sequenciamento genético ele faz com que se busque uma melhor maneira, um melhor tratamento para uma determinada doença, por exemplo. Tipo, através do genoma, eu consigo identificar antes uma doença, não chega a ser tardia, eu consigo identificar antes de se alastrar verdadeiramente e consigo, através do genoma próprio, estabelecer qual seria o melhor tratamento para determinada doença e para determinado indivíduo também. Nesse momento nós vamos falar sobre o teste de paternidade, que ele vem falar de comparações de marcadores genéticos por meio da eletroforese. No nosso DNA, ele é formado por metade da genética do nosso pai e metade da genética da nossa mãe. A não ser no caso de gêmeos que são gêmeos univitelinos, né, que cada indivíduo possui, apesar no caso dos gêmeos univitelinos, né, que eles possuem gêmeos mais parecidos. Só que cada indivíduo, particularmente, ele possui seu próprio código genético. Assim como cada pessoa possui uma impressão digital, e também ela possui um código genético próprio, né, o seu próprio código genético. Cada gene ele possui uma diversidade muito grande de alelos. Então, é de conhecimento
que cerca de 11 mil já foram identificados em todo o mundo. Então, por isso que é muito raro que dois indivíduos eles tenham o mesmo grupo de genes. O DNA de cada ser humano ele é único e diferente dos demais e é diferente de todos os outros e possui a função de carregar todas as nossas características, coordenando o funcionamento e o desenvolvimento de nosso organismo, além de fazer a transmissão da nossa herança genética aos nossos herdeiros, né, aos nossos filhos. Então, o teste de paternidade através da eletroforese, ele se dá da seguinte forma: num aparelho de eletroforese, é colocado aqui as bandas de DNA. Nós temos a criança, a mãe, o possível pai 1 e o possível pai 2. Então, nós temos que entender o seguinte, que obrigatoriamente o nosso código aqui, nossas bandas tem que bater tanto com o de nossa mãe, como de nosso possível pai, que vai ser o pai depois, né? Então, aqui nós podemos ver que a criança, essa banda bate com a mãe, essa outra banda bate com a da mãe, essa banda, ela vem bater aqui, ela não bate com a mãe, essa banda bate com a mãe, essa banda ela bate com a mãe, assim como essa outra logo abaixo bate com a mãe. Então, se essas aqui bateram com a mãe, as outras que sobraram tem que bater obrigatoriamente com o possível pai. Então, essa aqui não bateu com a mãe, mas bateu com o possível pai 1. Essa aqui bateu com a mãe e também com o sujeito, o possível pai 1 e com o possível pai 2. E essa aqui bateu com o pai 1. Essa bateu com a mãe e também com o pai 1. E essa última aqui também bateu com o pai 1. Ou seja, através do marcador genético pela eletroforese, nós conseguimos identificar que o pai dessa criança aqui é o pai 1. Porque as bandas do seu marcador, eles batem diretamente com as bandas desse filho. E todas essas bandas elas são necessárias porque, como esse caso aqui, ó, ele bateu tanto com a mãe, com o pai e com essa outra pessoa aqui que nem pai dela é. Então, essas bandas elas servem para não ter erro no caso de identificar a paternidade erroneamente. Técnica de biologia molecular por marcadores moleculares. Ela busca estimar a diversidade genética, facilitar a seleção genotípica, identificar germoplasma, determinar os seus ancestrais, estimar a proporção de autofecundação, fragmentos de DNA que codificam uma característica, podem ser utilizados em qualquer estágio da planta, não são influenciados pelo ambiente. Tem os marcadores moleculares RFLP, que são DNA obtido com o uso de enzimas de restrição, separados por eletroforese, visualizados por meio da hibridições. O RAPD, que é DNA amplificado pela PCR, utilizando priming curto. Tem o objetivo de identificar o polimorfismo mais rápido e prático. Utiliza-se das sequências de DNA específicas. E a SSR, que são sequências de 1 a 5 nucleotídeos que se repetem, primers complementares que flanqueiam o SSR e são utilizadas, e o primer constitui-se de 18 a 24 nucleotídeos. Tem também os SNPs, que são baseados na identificação de alterações de uma única base de nucleoptídeos, promissores para estudos evolucionários, ecológicos ou de conservação, análise de genes e estudos de variabilidade genética.
Então, os descritos morfológicos apresentam algumas desvantagens, como a influência do ambiente, além do tempo e espaço necessário para avaliar e apresentar certo grau de subjetividade da avaliação, técnicas bioquímicas e moleculares que são baseadas na análise de enzimas e fragmentos de DNA, que permitem a detecção rápida de marcadores fundamentais da genética, bem como em programas de melhoramento genético de plantas. E o marcador molecular ele é basicamente usado também os mesmos princípios de eletroforese, tanto do teste de paternidade como das outras questões que eu já citei anteriormente. Esse é o meu muito obrigado.